Uma nota de R$ 200 foi deixada no banco de trás do meu carro por uma mulher que mal disse 10 frases pra mim. Ela me olhou como se já soubesse tudo o que eu ia fazer com aquele dinheiro, ou se ia devolver. Zeca, não conte pra ninguém, ela disse, com aquela calma que mais parecia um teste do que um pedido. Eu fiquei com a nota no bolso e um peso no peito. Mas quando uma segunda corrida apareceu no aplicativo com o mesmo nome no mesmo lugar, minutos depois, eu entendi. Aquilo não era sorte, era armadilha. E o pior, eu aceitei, sem saber no que estava me metendo. A vida da gente, motorista de aplicativo, é feita de asfalto quente e muita fé. Se você não tiver fé, meu amigo, você não aguenta a pressão. Eu sou o Zeca, e a minha fé andava meio capenga, viu? Não vou mentir. Eu dirigia o meu Corsa 2010, que eu carinhosamente chamo de O Guerreiro. O Guerreiro já tinha visto de tudo. Briga de casal, gente chorando por causa de emprego, gente vomitando na sexta-feira à noite, e eu limpando com cheiro de pinho-sol no sábado de manhã. A gente vai levando porque o aluguel não espera e a escola das crianças também não. Era uma terça-feira daquelas que parecem ter sido inventadas só para te dar prejuízo. Chuvisco fino, trânsito parado na marginal e a gasolina subindo de novo. Eu tinha rodado 8 horas e só tinha tirado o suficiente para encher metade do tanque. Eu estava encostado numa rua escura, perto de um bairro chique, esperando a próxima chamada que me salvasse o dia. Eu já estava pronto para desligar o aplicativo e ir para casa comer um pão com ovo e tentar dormir. Foi quando tocou. Uma corrida de longa distância. O destino era longe, quase na outra ponta da cidade, num daqueles condomínios fechados que parecem cidades próprias. O tipo de corrida que te dá um suspiro de alívio, mas também um medo de não ter volta. Aceitei na hora. O nome da passageira era Sofia. Cheguei no ponto de embarque, que era um prédio comercial de vidro espelhado, desses que só tem gente de terno e sapato caro. A porta giratória abriu e saiu ela, a Sofia. Olha, eu vejo muita gente elegante no meu carro, mas a Sofia era diferente. Não era só a roupa, que era simples, mas parecia ter custado o meu carro inteiro. Era o jeito. Ela não estava apressada, não estava no celular. Ela parecia calma, como se estivesse esperando o ônibus e não um carro de aplicativo. Ela abriu a porta traseira com uma delicadeza que eu não via há anos. Boa noite, Zeca. Obrigada por aceitar a corrida. A voz dela era suave, mas firme. Boa noite, dona Sofia. É um prazer. O destino é o Jardim das Acácias, certo? Isso mesmo. Sem pressa, tá? Pode ir tranquilo. Eu engatei a primeira e saí devagar. O silêncio era pesado. Geralmente as pessoas ou estão no telefone ou cochilando ou reclamando do governo. A Sofia só olhava pela janela para o reflexo das luzes na chuva. Depois de uns 10 minutos de silêncio absoluto, ela quebrou o gelo. Zeca, me diga uma coisa. Ela virou para mim e eu peguei o olhar dela pelo retrovisor. Os olhos dela eram de um verde muito claro, quase transparentes. Pareciam estar lendo a minha alma. Pode falar, dona Sofia. Você gosta do que faz? Dirigir, digo. Eu dei uma risadinha nervosa. Olha, gostar. Eu gosto da liberdade, sabe? De não ter chefe gritando. Mas a gente apanha, viu? É muito perrengue. Pneu furado, trânsito, a insegurança. A gente trabalha muito para tirar pouco, mas é o que paga as contas. E como você lida com a pressão? A pressão de ter que fazer a corrida, de ter que ser rápido, de ter que lidar com gente que nem sempre é educada. A pergunta me pegou. Não era a pergunta de quem só quer fazer uma conversa fiada. Era uma pergunta de quem estava realmente interessada na resposta. Ah, a gente engole seco, né? Respira fundo. Eu sempre penso que a pessoa pode estar tendo um dia pior que o meu. E eu tento ser honesto. Honestidade é o que me mantém dormindo à noite. Ela assentiu devagar, um sorriso pequeno, quase imperceptível nos lábios. Honestidade é um luxo hoje em dia, não é, Zeca? É uma necessidade, dona Sofia. Se a gente não tiver palavra, o que sobra? A conversa seguiu por mais um tempo, mas não sobre o trânsito ou o tempo. Ela me perguntava sobre os filhos, sobre meus sonhos. Eu disse que queria comprar uma van para fazer fretes, para não depender mais do aplicativo. Sobre a pior coisa que eu já tinha visto na rua. Eu me senti estranhamente à vontade para desabafar. Era como se ela fosse uma psicóloga de luxo, sentada no banco de trás do meu Corsa. O trajeto era longo, e o valor da corrida já estava chegando perto dos $70. Para mim, era a salvação da noite. Eu já estava fazendo planos mentais. Pagar a água, comprar carne para o churrasco de domingo, se sobrar. O portão abriu e eu dirigi pelas ruas internas, que pareciam ter sido desenhadas por um paisagista de Hollywood. Chegamos na frente de uma mansão que parecia uma galeria de arte moderna. Eu parei o guerreiro. Chegamos, dona Sofia. Ela pegou uma bolsa pequena de couro que estava no assento ao lado dela. Zeca, muito obrigada pela conversa. Você me deu uma perspectiva muito interessante sobre a vida real. Eu que agradeço, dona Sofia. A senhora é uma ótima ouvinte. Eu peguei o celular para finalizar a corrida e mostrar o valor.
72,50. Ela abriu a bolsa e tirou uma nota. Não era uma nota de 100, era uma nota de 500 reais. Eu congelei. A nota de 500 reais é rara de ver, e eu só tinha visto uma vez na vida quando um passageiro pagou um hotel caríssimo e me deu a gorjeta. Dona Sofia, desculpe, eu não tenho troco para isso. Eu só tenho umas notas pequenas aqui. Se a senhora puder pagar no cartão... Ela balançou a cabeça gentilmente. Não se preocupe com o troco, Zeca. Eu senti meu coração disparar. Espera. 72,50 por 500. Mas, Dona Sofia, é muito dinheiro. São quase 430 de troco. Não precisa de gorjeta assim. Ela colocou a nota na minha mão e fechou os dedos dela em volta dos meus num gesto rápido e decisivo. Precisa sim, eu insisto. Fique com isso, Zeca. Considere como um investimento. Para a sua van. Para a honestidade que você carrega. Eu fiquei mudo. Olhei para a nota amassada na minha palma, depois para ela. O guerreiro, meu carro velho, parecia tremer de emoção junto comigo. 500 talhes. Isso era o que eu levava 3 dias inteiros para conseguir depois de descontar a gasolina. Eu não sei o que dizer, Dona Sofia. Isso é generosidade demais. Não é generosidade, é um pagamento. Eu estou pagando pela sua história e pelo seu tempo. E principalmente pela sua verdade. Ela tirou o cinto de segurança. Antes de abrir a porta, ela me olhou de novo com aqueles olhos claros, mas agora havia algo mais neles. Uma espécie de avaliação fria por trás da simpatia. Zeca, posso te pedir um favor? Claro, o que for. Não conte a ninguém sobre isso. Sobre o valor da gorjeta, não hoje. Certo, é segredo. Ótimo, tenha uma boa noite. E não perca a fé na sua honestidade. Ela saiu do carro, fechou a porta com a mesma delicadeza e subiu os degraus da mansão. Ela não olhou para trás. Eu fiquei ali, parado na frente daquela casa que parecia um castelo, com a nota de 500 reais na mão que parecia queimar de tão quente. Eu estava tonto. Eu tinha acabado de fazer a corrida mais lucrativa da minha vida e não tinha feito nada de especial, a não ser eu mesmo. Eu dei a volta e comecei a sair do condomínio. Minha cabeça girava. Quem era Sofia? Por que tanto dinheiro? Ela estava bêbada? Drogada? Não, ela estava perfeitamente lúcida. Quando eu estava quase saindo do portão principal, a tela do meu celular brilhou. Era uma notificação do aplicativo. Nova corrida aceita por Sofia. O quê? Eu parei o carro bruscamente. Como assim nova corrida? Ela tinha acabado de entrar na mansão. A corrida anterior estava finalizada e o pagamento já tinha entrado no meu saldo. Eu conferi, era verdade. 72,50 mais 427,50 de gorjeta, ela tinha colocado na gorjeta. Eu olhei para o mapa. A nova chamada era de dentro do condomínio, a uns 500 metros de onde eu a tinha deixado. O nome da passageira era o mesmo. Sofia. E o destino? O destino era o mesmo que ela tinha acabado de sair. O prédio comercial de vidro espelhado no centro da cidade, de onde ela tinha me chamado na primeira vez. Eu pensei, deve ser outra Sofia. O aplicativo errou. Ou ela esqueceu algo e vai mandar alguém buscar. Mas o ponto de partida no mapa estava se movendo. Estava vindo na minha direção, a pé, pelas ruas internas do condomínio. Eu respirei fundo e decidi esperar. Afinal, eu estava ali dentro. E o aplicativo não dava erro. Em menos de 5 minutos ela estava de volta. A mesma Sofia com a mesma bolsa de couro. Ela abriu a porta e entrou no banco de trás. Zeca, você ainda está aqui? Que bom. Eu pedi a corrida e vi que era você de novo. Que coincidência, não é? Eu estava paralisado. Dona Sofia, desculpe, mas... A senhora acabou de chegar em casa. Aconteceu alguma coisa? Ela sorriu, aquele sorriso sutil. Aconteceu. Eu esqueci uma coisa importante no escritório. Preciso voltar urgente. Sei que é um transtorno, mas você pode me levar de volta? Eu não conseguia processar. Ela tinha me dado 500 reais há 10 minutos, e agora estava me chamando para fazer o trajeto de volta, exatamente o que eu tinha acabado de fazer. Claro que levo, Dona Sofia. Sem problema nenhum. Eu comecei a dirigir de volta para o portão. Meu cérebro estava em pane. Ela tinha voltado para buscar algo que esqueceu? Por que ela não mandou um dos seguranças ou motoristas dela? Aquela casa parecia ter mais carros do que uma concessionária. A viagem de volta começou. E o silêncio também. Desta vez, porém, ela não estava olhando pela janela. Ela estava me observando no retrovisor. Eu podia sentir o peso do olhar dela. Zeca, você está muito quieto. Está pensando no troco? Ela perguntou. Eu quase bati o carro. É difícil não pensar, Dona Sofia. É muita coisa. Eu agradeço de coração. Não precisa agradecer. Eu fiz o que achei certo. Mas me responda uma coisa com toda a honestidade que você disse ter. Pois não.
Se eu tivesse esquecido essa nota de 500 ralhos no banco de trás, sem ter te dado como gorjeta, você teria me ligado para devolver? A pergunta era uma faca no estômago. Eu pensei no aluguel atrasado. Pensei nos meus filhos. Pensei que se eu achasse 500 dólares num dia normal, eu consideraria um milagre. Sim, dona Sofia, eu teria ligado. Levaria tempo. Eu teria que achar um jeito de te encontrar. Mas eu teria devolvido. Eu não consigo ficar com o que não é meu. Ela sorriu de novo. Mas este sorriso era diferente. Era um sorriso de satisfação. Como se eu tivesse acabado de passar num teste. Eu acredito em você, Zeca. Nesse momento, eu comecei a sentir um frio na espinha. Tinha algo de muito estranho nessa mulher. Ela não era só rica e generosa. Ela parecia estar encenando. Nós voltamos para o centro da cidade. A corrida deu R$ 75, um pouco mais por causa de um desvio na volta. Chegamos ao prédio de vidro, o mesmo lugar de onde tudo começou. Ela abriu a bolsa novamente. Meu coração estava na garganta. Ela ia me dar 500 ralhos de novo? Desta vez ela tirou 2 notas de 50, 100 ralhos no total. Aqui está, Zeca. 75 anzin pela corrida. 25 antes de gorjeta. Ela me entregou o dinheiro. O pagamento era normal. Perfeitamente normal. Obrigada pela pontualidade. Eu que agradeço, dona Sofia. Ela desceu do carro e entrou no prédio, desaparecendo pela porta giratória. Eu fiquei olhando para os 100 balas na minha mão e depois para os 500 itálios que estavam dobrados no meu bolso. A diferença era gritante. Na primeira corrida, 500 itálios por uma conversa. Na segunda, 25 baicos de gorjeta padrão por um serviço de emergência. Aquilo não fazia sentido. A não ser que a primeira corrida não fosse sobre o destino, mas sim sobre mim. Eu liguei o carro, mas não saí dali. Fiquei processando a situação. A conversa sobre honestidade, o teste do troco. Mesmo que eu não tivesse sido testado de fato, a pergunta dela era o teste. A gorjeta absurda e o pedido para guardar segredo. Eu comecei a sentir um medo esquisito. Eu não tinha ganhado 500 collars de gorjeta. Eu tinha sido analisado. E se ela fosse alguém importante? Uma fiscal? Uma jornalista? Não, era mais profundo que isso. Eu olhei para o prédio de vidro espelhado. Na recepção, eu vi a Sofia de longe conversando com um segurança. Ela parecia estar dando instruções e não apenas entrando no prédio. Eu decidi arriscar. Eu precisava entender quem era essa mulher. Eu estacionei o guerreiro numa rua lateral, peguei meu celular e abri o navegador. Digitei. Sofia executiva generosa. Nada. Tentei. Sofia prédio vidro centro. E cliquei em notícias. O primeiro resultado me fez cair o queixo. Era uma reportagem de economia, com uma foto grande de uma mulher sorridente, de terno, apertando a mão de um político. A legenda dizia: Sofia Monteiro, CEO da Fênix Social, anuncia projeto inovador de reestruturação urbana baseado em testes de confiança mútua. A Fênix Social era uma fundação gigantesca que lidava com bilhões de reais em investimentos e projetos sociais. E Sofia Monteiro era a herdeira e CEO. Eu li a manchete de novo. Testes de confiança mútua. O meu coração acelerou de vez. Eu não era um motorista de aplicativo que teve sorte. Eu era um rato de laboratório. Eu era parte de um projeto social bizarro. E a Sofia, a passageira mais generosa que eu já tive, era a executiva que estava me testando. Eu me lembrei da pergunta dela. Se eu tivesse esquecido 500 royals, você teria me ligado? Ela não me deu 500 royals por bondade pura. Ela me deu 500 royals para ver como eu reagiria, para ver se eu falaria para alguém e para ver se eu devolveria se o valor fosse maior. E a segunda corrida? Por que ela voltou? Eu li o artigo até o final. O projeto da Fênix Social era sobre identificar pilares de honestidade na população de baixa renda. Gente que, mesmo na miséria, mantinha a ética. Eles estavam injetando dinheiro em comunidades e negócios de pessoas que passavam nesses testes de confiança. Eu bati no volante. Eu tinha passado? Ou eu tinha falhado na hora que ela me pediu o segredo? Eu olhei para os 500 royals no meu bolso. Era o dinheiro da minha salvação. Mas agora ele parecia pesado. Era um peso de responsabilidade e não de sorte. E se ela voltasse? E se ela me chamasse de novo? Eu não conseguia ir para casa. Eu tinha a sensação de que aquilo era só o começo. Eu estava envolvido, sem querer, no projeto bizarro da executiva, e eu precisava saber qual era o meu papel nisso tudo. Liguei o carro e decidi ir para um posto de gasolina afastado, pensar. Eu tinha que manter o segredo. Mas o segredo não durou muito tempo. Enquanto eu dirigia, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? A voz era a mesma, suave e firme. Zeca, sou eu, a Sofia. Eu senti um arrepio. Dona Sofia, boa noite. Algum problema? Nenhum. Eu só liguei para te dizer que você passou no primeiro teste. E para te convidar para o segundo. Segundo teste? Do que se trata, Dona Sofia?
Trata-se de uma oportunidade que pode mudar a sua vida e a da sua família. Mas eu preciso que você me encontre amanhã de manhã. Você pode vir até o meu escritório? O endereço é o do prédio de vidro. Eu engoli em seco. Eu tinha que ir. Eu tinha que saber o que ela queria. Que horas, dona Sofia? Às 8 da manhã. E Zeca, traga os 500 ralhos de volta. O teste da gorjeta acabou. Agora é o teste do compromisso. O teste do compromisso. Ela queria o dinheiro de volta. E eu, que já tinha sonhado em pagar o aluguel com ele, teria que devolvê-lo para provar que eu era digno de algo maior. Estarei lá, dona Sofia. Às 8 em ponto. Eu desliguei o telefone. Olhei para o relógio. Faltavam menos de 10 horas. Eu tinha que decidir se eu era o Zeca, motorista de aplicativo honesto, ou o Zeca, o homem que arriscaria tudo por uma chance. E a chance estava sentada num escritório de vidro, me esperando para um jogo que eu nem sabia as regras. Eu desliguei o telefone e senti que o ar dentro do guerreiro tinha ficado rarefeito. 500 reais. Eu tinha o dinheiro, e agora eu tinha que devolvê-lo. Não era um teste de honestidade, era um teste de desapego. Ela me deu a salvação da minha semana, e 10 horas depois estava exigindo a prova de que eu valorizava a chance mais do que o dinheiro. Eu fui para casa, mas não consegui relaxar. Estacionei o guerreiro e entrei. Minha esposa, a Lúcia, estava na sala assistindo a novela e costurando umas barras de calça para complementar a renda. Zeca, que cara é essa? Parece que viu fantasma. Eu tentei sorrir, mas saiu mais para uma careta. Nada, Lúcia. O trânsito hoje me moeu. E fiz uma corrida longa, voltei agora. Ela me olhou desconfiada. Lúcia me conhece melhor do que eu mesmo. E esse cheiro de perfume caro no carro? Não me diga que vomitaram de novo no banco de trás. Não, não. Foi uma passageira só. Chique. A corrida salvou o dia. Eu não podia contar sobre os 500 rolés. A Sofia tinha pedido segredo. E se o segredo fosse o primeiro teste que eu já tinha falhado? Além disso, se eu contasse para a Lúcia que eu tinha 500 reais e que eu ia devolver de manhã, ela ia me internar. Ela ia dizer que eu estava louco, que era uma oportunidade única, que o aluguel estava esperando. Então eu mantive a boca fechada, o que foi a coisa mais difícil que fiz naquele dia. Eu jantei pão com ovo e fui para o quarto. Eu tirei a nota de 500 doleles do bolso e estendi na cama. Ela parecia brilhar no escuro. Era muito dinheiro. Eu deitei e fiquei olhando para ela, fazendo contas mentais. Se eu usasse 200 reais para o aluguel, 150 para o mercado, 100 reais para o pneu careca do guerreiro, sobraria 50. Eu estaria tranquilo por pelo menos 2 semanas. Mas e a van? E o sonho de não depender mais do aplicativo? A Sofia não estava me testando para ver se eu era honesto com o dinheiro dos outros. Ela estava me testando para ver se eu era honesto com o meu futuro. Se eu pegasse o dinheiro agora, eu estaria comprando um alívio temporário, mas estaria fechando a porta para a oportunidade que ela mencionou. Oportunidade que pode mudar a sua vida e a da sua família. Essa frase ecoava na minha cabeça. Eu passei a noite em claro, olhando para o teto e para aquela nota, que agora parecia um bilhete premiado de loteria que eu não podia rasgar. Às 6 da manhã, eu levantei. Lúcia ainda estava dormindo. Eu tomei um banho frio para acordar e fui para a rua dar um trato no guerreiro. Não dava para ir para o escritório de uma CEO numa máquina com cheiro de pinho-sol e poeira de asfalto. Eu lavei o carro por dentro e por fora. Limpei o painel, passei silicone nos pneus. Eu precisava que o guerreiro estivesse apresentável. Ele era o meu terno. Eu vestia a minha melhor camisa polo, aquela que a Lúcia só me deixa usar no Natal, e uma calça jeans que estava quase nova. Olhei no espelho. Eu parecia um motorista que estava indo para uma entrevista de emprego de verdade, não só para devolver um troco. Peguei a nota de 500 reais. Dobrei ela com cuidado e guardei no bolso da frente da calça. Tinha que estar acessível. Saí de casa às 7h15. O trânsito de São Paulo de manhã cedo é uma loucura, mas eu precisava de tempo para chegar, estacionar e respirar. Cheguei perto do prédio de vidro da Fênix Social com uns 15 minutos de antecedência. Parei o guerreiro numa vaga paga que achei por sorte, a uns 2 quarteirões de distância. Eu desci do carro e olhei para o prédio. Ele era gigantesco, refletindo o sol da manhã. Parecia feito de gelo e ambição. Eu, Zeca, com minha camisa polo de Natal, me senti do tamanho de uma formiga. Respirei fundo, ajeitei a postura e comecei a caminhar. A entrada era de mármore polido, parecia um espelho. Tinha uns seguranças enormes, de terno cinza que pareciam modelos de revista. O ar-condicionado lá dentro era tão forte que eu senti um choque térmico. Cheguei ao balcão da recepção. A recepcionista era uma moça jovem, com um sorriso de comercial de pasta de dente. Bom dia. Em que posso ajudar? Bom dia. Eu sou Zeca. Eu tenho um compromisso agendado com a dona Sofia Monteiro, às 8 horas. O nome Sofia Monteiro fez a moça parar de sorrir por um segundo. Não era um nome que ela ouvia todo dia. Ela digitou algo no computador. Zeca. Motorista?
Eu senti minhas orelhas queimarem. Eu não estava ali como Zeca, o empresário. Eu era Zeca, o motorista. Isso, motorista de aplicativo. Ela voltou a sorrir, mas agora era um sorriso de quem estava tentando ser profissional, mas estava achando a situação divertida. Certo, senhor Zeca. A senhora Sofia está te esperando. Por favor, sente-se por um momento. Vou avisar que o senhor chegou. Eu me sentei num sofá de couro branco que parecia mais caro do que o meu carro. Olhei em volta. Tudo era minimalista, silencioso e cheirava a dinheiro novo. Eu estava completamente fora do meu elemento. 1 minuto depois, a recepcionista me chamou. O senhor pode subir. É o 25º andar. O elevador à direita. Eu agradeci e me dirigi ao elevador. Era um elevador panorâmico, de vidro. Enquanto subia, eu via a cidade diminuindo lá embaixo e meu estômago dava voltas. Eu estava subindo literalmente na vida, mas só para devolver dinheiro. O 25º andar era o topo do mundo. A porta do elevador abriu para um corredor que era só vidro e luz. No final, uma porta de madeira escura com uma placa discreta. Presidência Executiva. Lá, esperando na porta, estava um homem de uns 40 e poucos anos com um terno impecável e um crachá de identificação. Ele parecia um advogado caro. Senhor Zeca? Sou o Dr. Gustavo, assistente executivo de Sofia Monteiro. Por favor, entre. O Dr. Gustavo não sorriu. Ele era sério, profissional e me avaliou da cabeça aos pés em meio segundo. Eu entrei na sala de espera da presidência. Era ainda mais chique do que a recepção. A doutora Sofia está terminando uma ligação urgente com Genebra. Ela pediu para o senhor aguardar alguns minutos. Posso oferecer um café? Um café, por favor. Preto, se não for incômodo. Ele me serviu o café numa xícara minúscula, de porcelana fina. Eu estava acostumado com o meu copão térmico de plástico. Eu tomei um gole, tentando parecer à vontade. Estava forte e amargo, o café dos poderosos. O Dr. Gustavo ficou parado, de pé, me observando. O silêncio era terrível. Eu senti que ele estava ali para me vigiar, para ver se eu ia roubar o cinzeiro de cristal ou algo assim. O senhor trabalha há muito tempo como motorista, Zeca? Ele perguntou com a voz baixa. Uns 5 anos, Dr. Gustavo. E como foi a experiência de ontem com a doutora Sofia? Ela costuma ser muito exigente com o transporte. Ele estava me testando de novo. Eu senti o cheiro do teste no ar. Foi ótima. Uma conversa muito boa. Ela me fez pensar em algumas coisas. Entendo. Ele não disse mais nada. O silêncio voltou. Eu comecei a ficar ansioso, olhando para o relógio. 8h10. De repente, a porta dupla de madeira escura se abriu. E lá estava ela, Sofia Monteiro. Ela estava vestida de forma diferente de ontem. Ontem era elegância discreta. Hoje era poder total. Um tailleur cinza claro, cabelo preso e aqueles olhos verdes, transparentes e frios que pareciam analisar o valor de mercado de cada objeto na sala. Zeca, que bom que você veio. Pontualidade é tudo. Ela veio até mim e me estendeu a mão. O aperto dela foi firme. Bom dia, dona Sofia. Eu não perderia essa oportunidade. Ótimo. Gustavo pode nos deixar à vontade, por favor. O Dr. Gustavo assentiu e saiu, fechando a porta. Eu e a CEO estávamos sozinhos no topo da cidade. Sente-se, Zeca, por favor. Eu me sentei de novo no sofá e ela se sentou numa poltrona de frente para mim, com uma mesinha de centro separando a gente. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo. É uma boa descrição do meu estado mental, dona Sofia. Eu li a respeito da Fênix Social e sobre os testes de confiança. Ela sorriu, e desta vez o sorriso era largo, genuíno, mas cheio de cálculo. Ah, sim. Você pesquisou. Excelente. Iniciativa é um pilar fundamental. Ela inclinou-se para a frente. Vamos direto ao ponto, Zeca. O teste da gorjeta era para medir a sua reação ao ganho inesperado. Se você teria a ambição de manter o segredo e a coragem de perguntar. Você manteve o segredo, o que, para mim, é a prova de que você valoriza a palavra dada. Mas a senhora me pediu dinheiro de volta. O teste do compromisso. Eu coloquei a mão no bolso e tirei a nota de 500 reais. Está aqui, dona Sofia. Eu estendi a nota sobre a mesa de centro. Ela não pegou. Ela apenas olhou para ela. O teste do compromisso não é sobre o dinheiro, Zeca. É sobre a sua palavra. Você disse que estaria aqui às 8 da manhã. Você está. Você disse que traria o dinheiro. Você trouxe. Eu não preciso do seu dinheiro. Ela empurrou a nota de volta para mim com a ponta do dedo. Fique com ele. É seu. E é só o começo. Eu peguei a nota sentindo o peso daquela responsabilidade. O que a senhora quer de mim, dona Sofia? Eu sou só um motorista. Você é um pilar de honestidade, Zeca. E a honestidade é a moeda mais rara que temos. Meu projeto, o Fênix Social, não é sobre dar esmolas. É sobre investir em pessoas que têm a ética para construir algo grande, mesmo quando estão na lona. Ela se levantou e foi até a janela de vidro, olhando para a cidade lá embaixo.
Estamos procurando pessoas como você. Pessoas que, mesmo precisando desesperadamente, não cedem à tentação. Pessoas que têm um sonho e uma palavra. Ela se virou, e o olhar dela era intenso. Eu não quero que você volte a dirigir o guerreiro para pagar as contas. Eu quero que você use essa sua honestidade e a sua experiência na rua para gerenciar um projeto piloto. Você disse que queria uma van, não disse? Para fazer fretes. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Disse sim, Dona Sofia. É o meu sonho. Ótimo. O projeto piloto é este. Nós vamos montar uma frota de vans para entregas urbanas rápidas, focada em atender pequenos comerciantes que precisam de um serviço de confiança e com preço justo. Nós vamos te dar a van, Zeca. Uma novinha, não o seu guerreiro. E vamos te dar o capital inicial para você começar a operar. Eu mal conseguia respirar. Uma van nova? Capital? Mas... por que eu, Dona Sofia? Porque você tem a confiança da rua. Você conhece o perrengue, sabe onde o sapato aperta. E o mais importante, você passou no teste de caráter. Se você consegue devolver 500 rollers que poderiam te salvar, você consegue gerenciar 50 mil de investimento. Ela voltou para uma mesa e pegou um tablet. Este é o contrato de parceria. Você será o gerente operacional da sua própria microempresa, com o apoio logístico e financeiro total da Fênix Social. O nosso retorno não é em lucro, Zeca. É em prova social. Queremos mostrar que a honestidade gera riqueza. Ela colocou o tablet na mesa. O documento piscava na tela. É a sua chance de mudar de vida. Mas tem uma condição. Eu estava pronto para qualquer condição. Vender minha alma? Eu venderia. Qual é a condição, Dona Sofia? Você não pode contar para ninguém sobre a Fênix Social estar por trás do seu financiamento. Ninguém. Nem para sua esposa, nem para os seus filhos. Você deve parecer um empresário que conseguiu o dinheiro por conta própria. Esse projeto precisa ser orgânico, Zeca. Se as pessoas souberem que é dinheiro de uma fundação bilionária, a confiança quebra. Elas vão achar que é fácil. O segredo de novo. O peso de ter que mentir para quem eu mais amava, para protegê-los e para proteger o projeto. E por que esse segredo, Dona Sofia? Porque essa é a parte mais bizarra do nosso projeto, Zeca. Eu não estou te dando a van e o dinheiro só para você prosperar. Eu estou te dando isso para ver como você vai usar o seu poder recém-adquirido. E o mais importante, eu estou te dando essa oportunidade para ver se você vai se lembrar de onde veio. Ela me olhou profundamente. A Fênix Social vai continuar de olho em você. Não como fiscal, mas como parceira. E de tempos em tempos, Zeca, nós vamos te testar de novo. Eu senti um arrepio. A vida de motorista de aplicativo tinha acabado. Agora, eu era um empresário, mas também um experimento social. E os testes não tinham terminado. Se você aceitar, você assina aqui. Se você recusar, você pega os 500 reais, volta para o seu guerreiro e a gente esquece que isso aconteceu. Eu olhei para o contrato na tela e para os 500 reais na minha mão. Eu não hesitei. Eu já tinha passado a noite inteira decidindo. Eu aceito, Dona Sofia. Eu aceito o desafio e o compromisso. Eu peguei a caneta que estava ao lado do tablet. Minha mão estava tremendo. Eu digitei meu nome completo na linha de assinatura. Zeca da Silva, empresário. Ela pegou o tablet de volta com um sorriso de vitória. Bem-vindo à Fênix Social, Zeca. Agora vamos trabalhar. A primeira coisa que você precisa fazer é ir até a concessionária. O seu novo veículo já está reservado. Ele se chama o Fênix. Eu saí daquele elevador panorâmico e desci os 25 andares com a cabeça girando. A nota de 500 reais estava de volta no meu bolso. E a minha vida, que era um Corsa 2010 chamado Guerreiro, agora era uma microempresa de logística urbana. Era muita informação para processar. Eu tinha assinado um contrato de parceria. Parceria. Eu, Zeca, parceiro de uma das maiores fundações sociais do país. O Dr. Gustavo, aquele assistente sério, me acompanhou até a porta, mas não disse uma palavra. Ele só me entregou um envelope selado. Aqui estão os detalhes, Zeca. O endereço da concessionária, o contato do gerente e a chave provisória do seu novo veículo. Eu peguei o envelope que parecia leve, mas pesava 1 tonelada de responsabilidade. Dr. Gustavo, eu só queria agradecer. Ele finalmente quebrou a seriedade, mas só um pouquinho. Não me agradeça, Zeca. Agradeça a sua honestidade. A doutora Sofia não investe em gratidão. Ela investe em resultados. Agora vá. O tempo é dinheiro. Eu saí daquele prédio de mármore e voltei para a rua, onde o ar era quente e barulhento, o meu habitat natural. Olhei para o guerreiro estacionado a 2 quarteirões. Ele parecia menor, mais cansado, coitado. Eu segui as instruções do Dr. Gustavo. O endereço era de uma concessionária de veículos comerciais de luxo, dessas que vendem vans refrigeradas para transporte de vacinas e caminhões para grandes transportadoras. Cheguei lá e parei o guerreiro na frente. Quase fui barrado pelo segurança. O senhor agendou o horário? Aqui só atendemos com hora marcada. Eu sou o Zeca. Eu vim buscar o Fênix. O nome Fênix fez o segurança mudar de postura.
Ele pegou o rádio e falou com alguém lá dentro. 2 minutos depois, o gerente da concessionária, um homem de terno risca de giz e óculos finos, veio me receber na porta, com um sorriso de dentes brancos que parecia ensaiado. Zeca, que satisfação. Sou o Roberto. Seja muito bem-vindo. A doutora Sofia já nos instruiu sobre tudo. Eles me trataram como rei. Café, ar-condicionado e a van. Ah, a van. Ela estava numa área reservada, brilhando sob as luzes. Era uma Sprinter 0 km, branca, com aros de liga leve e um painel que parecia ter saído de um filme de ficção científica. É essa, Zeca. O Fênix. Eu andei em volta dela, passando a mão na lataria lisa. Eu não conseguia acreditar que aquilo era meu, ou melhor, nosso, da minha nova microempresa. Tinha espaço para carregar uma mudança inteira e o cheiro de carro novo era inebriante. O Roberto me deu a papelada. Tudo já estava no nome da minha nova empresa que eu tinha que registrar em breve, mas o capital inicial, um depósito generoso para cobrir os primeiros meses de operação e a burocracia, já estava numa conta aberta em meu nome. A doutora Sofia disse que o senhor tem a experiência da rua. Ela quer que você comece a operar imediatamente. Os primeiros contratos já estão na pasta. Pequenos empreendedores na região central que precisam de entregas ágeis e de confiança. Eu peguei a chave e entrei no Fênix. Ajustei o banco, liguei o motor. O som era suave, potente. Não era o barulho de motor de liquidificador do meu guerreiro. Eu dirigi o Fênix para fora da concessionária, deixando o guerreiro para trás, estacionado. Eu tinha que voltar para buscá-lo mais tarde, claro. Ele era o meu passado, mas eu não podia abandoná-lo. Agora, o desafio real era voltar para casa e encarar a Lúcia. Cheguei em casa no meio da tarde. Lúcia estava na cozinha, preparando o almoço. Ela viu a van branca e reluzente estacionada na frente de casa e saiu correndo com a colher de pau na mão. Zeca, que carro é esse? Você alugou? Que brincadeira é essa? Eu desci do Fênix, respirando fundo. Eu tinha ensaiado o discurso o caminho inteiro. Não, Lúcia, não é alugado. É meu. É nosso. Ela me olhou, os olhos arregalados. Como assim, seu? Você ganhou na loteria? Aquele seu passageiro de ontem te deu mais dinheiro? Eu tinha que mentir, mas a mentira tinha que ser crível. Eu não podia falar de bilionários e testes de honestidade. Não. Eu passei a noite inteira pesquisando. Lembra que eu te falei da minha ideia da van? Lembro, Zeca. Mas a gente não tem dinheiro nem para o pneu do guerreiro. Escuta, Lúcia. Ontem, quando eu estava naquele prédio chique, eu encontrei um antigo colega da época que eu trabalhava na transportadora. Ele agora é gerente de um fundo de microcrédito para empreendedores. Eu inventei a história na hora, misturando a verdade, o sonho da van com a mentira, o colega. Ele gostou tanto da minha ideia, do meu projeto de entregas rápidas e honestas, que me chamou para uma reunião hoje de manhã. Eu apresentei o plano, e eles me aprovaram um financiamento para o veículo e o capital inicial. É um projeto piloto, Lúcia. Para gente de confiança. O rosto dela passou da desconfiança para a esperança, e depois para o choro. Zeca, é sério? De verdade? Sério, Lúcia. É o Fênix. É o começo da nossa vida nova. Ela me abraçou forte, chorando no meu ombro, e eu senti um nó na garganta. A alegria dela era real, a oportunidade era real, mas a fundação de tudo era uma mentira que eu tinha que manter. O segredo era um fardo pesado. Mas... e o guerreiro? Ela perguntou, enxugando as lágrimas. O guerreiro vai ser meu carro particular, Lúcia. Ele merece a aposentadoria. Nos dias seguintes, a mudança foi radical. Eu registrei a empresa. Usei o nome que a Sofia sugeriu. Zeca Entregas Rápidas. Zer. O capital inicial caiu na conta. Paguei o aluguel, as contas atrasadas, e ainda sobrou uma folga que eu nunca tinha visto na vida. O Fênix Social tinha me dado a estrutura, mas o trabalho era meu. E eu mergulhei de cabeça. Eu apliquei tudo o que aprendi na rua. Rotas eficientes, paciência no trânsito e, principalmente, a palavra. Se eu falava que a entrega seria às 14 horas, a entrega era às 14, nem 1 minuto a mais. Os pequenos comerciantes que eu atendia, padarias, floriculturas, lojas de eletrônicos menores, estavam acostumados com o serviço ruim das grandes transportadoras. A Zer cresceu rápido. Em 1 mês, eu não conseguia dar conta sozinho. Eu contratei o primeiro funcionário, o Paulão, um vizinho meu, pai de família, que estava desempregado há meses. Eu comprei a segunda van, agora financiada com o lucro, não com o dinheiro da Sofia, o que me dava um orgulho danado, e chamei ela de O Bravo. Eu tratei o Paulão como eu gostaria de ter sido tratado. Salário justo, horário decente. E eu nunca o pressionava por velocidade irresponsável. Eu queria que a Zer fosse um reflexo da honestidade que a Sofia procurava. Eu estava vivendo o meu sonho, mas a cada entrega eu sentia os olhos verdes da Sofia me observando de longe. O segredo era o meu tormento. Lúcia estava feliz. As crianças estavam na escola particular que a gente sonhava, mas eu não podia dividir a verdade de como tudo aconteceu. Quando ela me perguntava sobre o fundo de microcrédito, eu tinha que inventar detalhes sobre juros e parcelas, e eu odiava mentir para ela. E os testes continuavam. Não eram testes óbvios como a gorjeta de 500 roles.
Eram sutis e inseridos na rotina. Uma manhã, eu estava fazendo uma entrega de equipamentos de informática para uma loja no centro. O dono me pagou em dinheiro. Eu conferi o pacote e saí. Quando estava na porta da loja, senti algo no bolso do meu casaco. Era uma carteira de couro, grossa, recheada. Eu abri. Tinha uns 3.000 reais em notas, além de cartões e a identidade do dono da loja. Eu congelei. 3.000 reais. Isso era quase o lucro líquido de uma semana inteira depois de pagar o Paulão e a gasolina. Pensei. Ninguém viu. Eu posso dizer que achei na rua. Mas aí eu me lembrei da Sofia. Se você consegue devolver 500 reais que poderiam te salvar, você consegue gerenciar 50.000 reais de investimento. Eu me virei na hora e voltei para a loja. O dono estava agitado, falando no telefone, quase chorando. Seu Zeca, o senhor viu uma carteira por aí? Eu perdi a minha, meu dinheiro todo, o pagamento dos fornecedores. Eu estendi a carteira. Está aqui, patrão. Estava no meu casaco. O senhor deve ter esbarrado em mim na hora de me pagar. O alívio dele foi imediato. Ele pegou a carteira e conferiu o dinheiro visivelmente emocionado. Meu Deus, Zeca. Eu pensei que tinha perdido tudo. Quanto eu te devo? Nada, patrão. É o meu trabalho. Ele insistiu, me deu 200 reais de gorjeta. Eu aceitei, porque era uma gorjeta honesta, dada por gratidão, não um teste. Eu voltei para o Fênix e senti um alívio enorme. Eu tinha passado. Não para a Sofia, mas para mim mesmo. A honestidade não era só uma política de trabalho, era quem eu era agora. Mas o teste mais difícil ainda estava por vir, e ele veio na forma de uma ligação da própria CEO, 3 meses depois do lançamento da Zer. Eu estava no escritório, uma sala alugada que eu dividia com uma contabilidade, revisando as planilhas de rotas. O celular tocou. Número privado. Alô? Zeca? É a Sofia. Eu larguei a caneta. Dona Sofia, que surpresa. Está tudo bem? Perfeitamente bem. O Zer está prosperando. Seus números de satisfação do cliente são os melhores que já vimos. Você está provando que a honestidade é lucrativa. Eu senti um orgulho bobo. Eu estou me esforçando muito, Dona Sofia. Eu sei que está. E é por isso que precisamos que você dê o próximo passo. O seu próximo teste. Eu gelei. Próximo teste? Do que se trata? Trata-se de expansão, Zeca. E de caráter. O Fênix Social está pronto para injetar um capital muito maior na Zer. Queremos que você compre mais vans e comece a operar numa comunidade que estamos reestruturando, a Vila do Sol. A Vila do Sol. Eu conhecia bem. Um bairro grande, carente de infraestrutura e dominado por um esquema antigo de transporte e entregas, controlado por milícias locais. Entrar lá não era fácil. Dona Sofia, com todo o respeito, a Vila do Sol é complicada. O controle de entregas lá é... bem, é perigoso. Eu sei. E é por isso que precisamos de você. Você é o pilar de honestidade que eles precisam ver. Você vai entrar lá com a Zer, oferecendo um serviço justo, sem propina, sem extorsão. Você vai ser um farol. Eu senti um calafrio. Ela não estava me pedindo para fazer entregas. Ela estava me pedindo para entrar numa guerra de território, armado apenas com a minha van e a minha palavra. E se eu for ameaçado? Você será protegido. O Fênix Social tem advogados e contatos, mas a sua proteção principal será a sua reputação. Você vai mostrar à comunidade que existe uma forma de trabalhar sem medo. A proposta era tentadora e aterrorizante. Se eu tivesse sucesso na Vila do Sol, a Zer viraria um negócio de verdade, com potencial para crescer muito além de São Paulo, mas o risco era imenso. Eu aceito, Dona Sofia, mas eu preciso de uma semana para planejar a logística. Excelente. O novo capital estará na sua conta amanhã. Mais 3 vans. O Fênix serão entregues. E Zeca, lembre-se, o segredo é o seu escudo. Ninguém pode saber que o dinheiro veio de fora. Eu sei. Ótimo. E tem mais uma coisa. Ela fez uma pausa dramática. Para facilitar a sua entrada na Vila do Sol, você terá que se associar a alguém lá, um líder comunitário. O nome dele é Mário. Ele tem uma pequena frota de motoboys. Você vai absorver o negócio dele para começar a operar. Absorver? Ele concorda com isso? Ele concordou com a oferta da Fênix Social. Mas você precisa garantir que ele seja um parceiro honesto. Como eu faço isso? O mesmo jeito que eu fiz com você, Zeca. Você vai testá-lo. Eu senti o peso daquele jogo virar. Eu não era mais o testado. Eu era o aplicador do teste. Como eu testo o Mário, Dona Sofia? Você vai descobrir. Use a sua experiência. Use a sua honestidade. Se ele for um pilar, você o eleva. Se ele não for, você o descarta, mas de forma justa. O futuro da Vila do Sol depende da sua capacidade de identificar o caráter, Zeca. Eu desliguei o telefone suando frio. Eu tinha me tornado parte do projeto bizarro da executiva, e agora eu estava recrutando outros sem que eles soubessem. Eu olhei para o meu celular. O depósito de capital tinha acabado de chegar. Era uma quantia que fazia os 500 reais parecerem moedas de troco. Eu tinha que encontrar o Mário, absorver o negócio dele e descobrir se ele era honesto antes de colocá-lo no controle de um investimento milionário.
Eu comecei a planejar. A primeira coisa que eu precisava era entrar na Vila do Sol sem parecer um empresário engravatado. Eu precisava ser o Zeca, o motorista da rua. Liguei para o Paulão. Paulão, preciso de você amanhã cedo. Vamos para a Vila do Sol. Não vamos com a van nova. Vamos com o Guerreiro. O Guerreiro. Era a minha identidade. O carro velho, cheio de história, que me lembrava de onde eu vim. No dia seguinte, eu e Paulão entramos na Vila do Sol. Era um emaranhado de ruas estreitas, casas coloridas e gente na correria. O sistema de entregas lá era caótico. Eu encontrei o endereço do Mário. Era uma garagem simples, cheia de motos paradas e graxa no chão. O Mário era um homem forte, de uns 50 anos, com um rosto marcado e um olhar desconfiado. O senhor é o Mário? Eu sou o Zeca. Da Zer. Ele me olhou de cima a baixo, avaliando o meu guerreiro. O Zeca da empresa nova? Achei que você viria de terno e carro importado. Eu sou motorista, Mário, não banqueiro. Nós conversamos por mais de 1 hora. Ele tinha uma pequena rede de motoboys, mas o negócio era apertado. Ele reclamava da falta de capital, da pressão dos atravessadores, da dificuldade de manter a legalidade. Ele parecia honesto, mas a Sofia me ensinou que a aparência engana. Mário, a Fênix Social me deu um empurrão grande. Eu estou pronto para investir pesado aqui na Vila do Sol, mas eu preciso de um parceiro de confiança. Você está disposto a se associar? Claro que sim, Zeca. É o sonho de qualquer um aqui. Ótimo. Mas tem uma coisa. Eu não dou dinheiro de graça. Eu dou oportunidade. E eu preciso saber se a gente pode confiar um no outro. Como assim? Eu me inclinei sobre a mesa, baixando a voz. Eu tenho um contrato fechado com uma grande rede de farmácias para entregas urgentes na região. O valor é alto, mas eles só pagam em dinheiro vivo, adiantado no primeiro dia. É um risco. Eu estava mentindo. Não havia contrato de farmácia. Mas o teste precisava de um risco real. Eu vou te dar 10 mil reais para começar a logística. Você precisa comprar uns uniformes, pagar os motoboys e organizar o depósito. Mas o contrato com a farmácia vai render 30 mil reais no final da semana. Eu vou te dar os 30 mil reais agora, Mário. Você vai guardar na sua casa até o dia da entrega. Se você sumir com a grana, eu perco o investimento. Eu tirei um maço de notas de 30 mil reais que a Sofia tinha providenciado e coloquei na mesa. Era um volume impressionante de dinheiro. O Mário olhou para o dinheiro. Depois olhou para mim. O olhar dele estava faminto. Você está maluco, Zeca? Me dar 30 mil reais assim, sem garantia? A garantia é a sua palavra, Mário. E a Vila do Sol? Eu preciso de um parceiro. Se você for honesto, a gente muda a vida de todo mundo aqui. Se você não for, bem, a gente esquece. E eu levo meu dinheiro embora. O teste era brutal. Eu estava colocando a tentação na frente de um homem que precisava de dinheiro. Exatamente como a Sofia tinha feito comigo meses atrás com os 500 reais. O Mário coçou a barba pensativo. Ele pegou o dinheiro e começou a contá-lo devagar. 30 mil? Dá para começar uma vida nova. Meu coração estava batendo forte. Eu estava vendo a minha própria tentação refletida nos olhos dele. Ele ia falhar? Ele parou de contar, empurrou o dinheiro de volta para o meu lado da mesa. Não, Zeca. Eu não guardo isso aqui. Eu senti um desapontamento. Ele ia recusar por medo ou por desonestidade? Por que não, Mário? Porque a Vila do Sol não é segura para guardar 30 mil sicórias em casa. E outra coisa, se a gente vai ser parceiro de verdade, você não pode me testar assim. Você está me dando a chance de fugir com a grana. Isso não é parceria, é armadilha. Ele me olhou nos olhos. Eu aceito a parceria, Zeca. Eu aceito os 10 mil reais para começar a logística. Mas o dinheiro grande você guarda no banco da sua empresa. Eu não quero a tentação na minha mão. Eu quero o trabalho na minha mão. Eu respirei aliviado, mas o teste não tinha acabado. Ele tinha rejeitado a tentação da fuga, mas ainda precisava provar a honestidade no trabalho. Eu recolhi os 30 mil reais e sorri. Você passou, Mário? Passei no quê? No teste de caráter. Os 30 mil reais não eram para a farmácia. Eram para ver se você valorizava a oportunidade mais do que o dinheiro fácil. Eu não vou te armar armadilhas de novo, Mário. Agora vamos trabalhar. Eu entreguei a ele o contrato de parceria, que era real desta vez. O Mário sorriu, aliviado e confuso. Eu voltei para o Guerreiro, sabendo que tinha um parceiro, e que a minha missão na Vila do Sol estava apenas começando. Eu tinha o Mário, eu tinha o dinheiro e eu tinha a bênção da Sofia. Mas eu também tinha um segredo que estava crescendo demais. A Lúcia estava começando a perguntar de onde vinha tanto dinheiro para essa empresa piloto. E a Sofia, a executiva que me testou e me elevou, estava prestes a me empurrar para um teste final, onde o segredo seria a minha maior fraqueza. Eu estava no topo da minha vida, mas o chão de vidro parecia cada vez mais fino. E o próximo passo, eu sabia, seria o mais perigoso de todos. O Fênix Social não me deu só dinheiro. Me deu uma vida de vigilância e risco. E a próxima chamada de Sofia não seria sobre entregas, seria sobre a minha alma. O segredo era um veneno lento.
A Zer estava prosperando. O Mário estava se mostrando um parceiro de ouro na Vila do Sol. Ele era duro, mas justo, e a comunidade estava começando a confiar nas nossas vans brancas. O Paulão estava feliz. Eu tinha mais 2 funcionários e a gente estava fazendo um trabalho que realmente mudava a vida das pessoas. Mas em casa, a alegria era incompleta. A Lúcia estava desconfiada. E com razão. Zeca, você falou que era um microcrédito. Microcrédito não compra uma frota de vans em 3 meses. Ela me confrontou uma noite enquanto eu tentava organizar a papelada do imposto. Eu estou feliz, Zeca, mas eu não sou burra. De onde veio esse dinheiro? Você não está se metendo com coisa errada, está? A dor no olhar dela era pior do que qualquer pneu furado que eu já tive que consertar. Eu tinha construído um império de honestidade no asfalto, mas estava construindo uma mentira na minha própria casa. Lúcia, é um financiamento especial, um projeto de fomento. Chega, Zeca. Eu te conheço. Você está escondendo alguma coisa. E se você não confiar em mim para me contar o que está acontecendo, então eu não posso confiar que tudo isso é real. Ela saiu da sala, batendo a porta. Eu fiquei ali, sozinho, olhando para as planilhas. A Sofia tinha me forçado a escolher entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal. O segredo era o preço do meu sucesso. E o preço estava se tornando alto demais. Eu estava no meio dessa crise quando o telefone tocou de novo. Número privado. Era ela. Zeca, sou eu. Parabéns pela performance na Vila do Sol. Você está superando todas as expectativas. Obrigada, dona Sofia. Mas eu preciso ser honesto. Em casa, a situação está insustentável. Ah, a Lúcia. Eu imagino. A calma na voz dela me irritou. Ela estava tratando o meu casamento como uma variável de laboratório. Ela está desconfiada, dona Sofia. Eu não aguento mais mentir para ela. Você precisa aguentar, Zeca. O segredo é vital. Se as pessoas souberem que a Fênix Social está por trás de você, que você é um experimento, o projeto perde a credibilidade. Pense no bem maior. O bem maior é a minha família, dona Sofia. Houve um silêncio longo, pesado, na linha. Zeca, eu te ligo amanhã. Eu tenho uma proposta que pode resolver todos os seus problemas. A proposta veio no dia seguinte. Ela me ligou e me convidou para um evento. Zeca, a Fênix Social está organizando um jantar de gala para celebrar o sucesso dos nossos projetos sociais. Eu quero que você venha. E quero que traga a Lúcia. Eu congelei. Levar a Lúcia para o ninho da Fênix? Dona Sofia, eu não posso. Se ela for, ela vai descobrir a verdade. Eu não tenho como explicar que o meu fundo de microcrédito está dando um jantar de gala no prédio de vidro. Você não vai precisar explicar, Zeca. Você vai dizer a ela que o seu projeto, a Zer, foi escolhido como um case de sucesso de empreendedorismo e que você foi convidado para um evento de grandes investidores. Você vai se vestir bem e vai agir como o empresário que você é. E qual é o objetivo disso? O objetivo, Zeca, é o seu teste final. Eu preciso ver você e a Lúcia em nosso ambiente. Eu preciso ver o quanto o sucesso mudou você. E se a Lúcia vai te apoiar, mesmo sob pressão. O teste era sobre ostentação e mentira. Eu tinha que levar a Lúcia para um lugar onde ela veria o abismo entre a nossa vida antiga e a nova, e eu tinha que mantê-la na escuridão. Eu desliguei o telefone e olhei para o meu reflexo na janela. Eu estava de camisa social, mas me sentia como um palhaço. Eu podia enganar o Mário. Eu podia enganar os clientes, mas eu não podia mais enganar a mim mesmo. Eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu não ia ao jantar de gala com a Lúcia sob uma mentira. Eu ia contar a verdade, custasse o que custasse. Eu esperei a Lúcia chegar do trabalho. Ela tinha voltado a costurar para uma boutique agora, para ter o próprio dinheiro. Lúcia, senta aqui. Eu preciso te contar a verdade sobre a Zer. Ela sentou tensa com as mãos cruzadas. Eu comecei do começo. A terça-feira chuvosa, o guerreiro fedendo a pinho-sol, a Sofia, o olhar dela, a conversa sobre honestidade, o 500 reais. Eu falei sobre o medo de devolver, o teste, a segunda corrida, a pesquisa na internet, o prédio de vidro. Eu contei sobre o projeto bizarro de testar a honestidade das pessoas e sobre o contrato para gerenciar a frota. Eu falei por quase meia hora, e ela não me interrompeu uma vez. Quando terminei, o silêncio era absoluto. Então, Zeca, ela falou, a voz baixa, quase inaudível. Você não conseguiu todo esse dinheiro por mérito. Você foi escolhido para um experimento social. Foi por mérito da minha honestidade, Lúcia. Mas sim, eu sou um experimento. E a Sofia me proibiu de te contar. Ela disse que era o segredo, o escudo. Eu esperei o grito, o choro, o fim. Mas a Lúcia me surpreendeu. Ela se levantou, veio até mim e me deu um tapa leve no rosto. Você é um idiota, Zeca. Eu pensei que você tinha se metido com agiota, com milícia. Você quase me matou de preocupação. Me desculpa, Lúcia. O segredo era a regra. A regra deles, Zeca. A nossa regra é a verdade. Eu não me importo com a van, eu me importo com você.
E você estava morrendo por dentro por causa dessa mentira. Ela me abraçou. Forte. E agora? O que a gente faz? Você vai perder tudo? Eu não sei. Mas eu não vou mais mentir. Naquela noite eu liguei para a Bia Sofia Monteiro. E não foi um número privado. Eu liguei para o número comercial que o Dr. Gustavo tinha me dado para emergências. Zeca, eu estava esperando a sua ligação. Já está pronto para o jantar de gala? Não, dona Sofia. Eu não vou. E a Lúcia também não. O quê? Zeca, você está colocando todo o projeto em risco. A voz dela era fria, mas tinha um toque de surpresa. Eu sei, dona Sofia, mas eu quebrei o segredo. Eu contei a verdade para a Lúcia. Eu não aguento mais mentir para a minha esposa. Eu prefiro voltar para o Guerreiro e para o Pinho-Sol do que viver nessa mentira de luxo. Eu respirei fundo, pronto para ouvir o contrato ser rescindido, o capital ser retirado e a minha vida desmoronar. Se o preço da Zer é a minha família, eu não quero, dona Sofia. Houve um longo silêncio. Eu podia ouvir o ar-condicionado de alto luxo do escritório dela. Zeca, você não entendeu nada. Como assim? O segredo não era o seu escudo. Era a sua isca. Eu franzi a testa. O quê? O teste do compromisso não era sobre o dinheiro. Era sobre a pressão. Eu te dei o sucesso, a riqueza, o poder. E eu te impus uma regra que conflitava diretamente com o seu valor mais importante. A honestidade com a sua família. Ela riu, uma risada baixa e agradável. O teste final não era se você manteria o segredo do Fênix Social. Era se você escolheria a sua integridade pessoal em detrimento do seu império. Muitos homens, Zeca, quando chegam onde você chegou, escolhem o poder. Eles sacrificam a família, a ética, tudo para manter o negócio. Eu estava paralisado, segurando o telefone com as duas mãos. Você me disse naquele dia no Guerreiro que a honestidade era o que te fazia dormir à noite. Eu precisava saber se o dinheiro mudaria isso. Ao quebrar o segredo para Ana Lúcia, você provou que o seu caráter é mais valioso do que o meu investimento. Então, eu passei? Você passou com excelência, Zeca. Você é o pilar que eu procurava. O projeto Fênix Social precisa de líderes que construam fortunas, sim, mas que não se percam no caminho. A Lúcia não é uma ameaça ao projeto. Ela é a sua âncora. Eu senti as lágrimas nos olhos. O peso de meses de mentira tinha acabado de ser levantado. E agora, dona Sofia? Agora você vai ao jantar de gala, mas não como um empresário sortudo. Você vai como o nosso parceiro de verdade. Você vai contar a sua história. E a Lúcia vai estar ao seu lado como prova de que a nossa aposta na sua honestidade valeu a pena. O jantar de gala foi surreal. Eu, Zeca, motorista de Corsa, de terno emprestado no meio de bilionários. A Lúcia, linda no seu vestido novo, mas com os pés firmes no chão. A Sofia me apresentou como o primeiro pilar de honestidade do projeto Fênix Social. Eu contei a minha história sobre o Guerreiro, sobre o Pinho-Sol, sobre a tentação dos 500 Harleys e sobre o peso do segredo. Eu contei como o Mário, na Vila do Sol, tinha rejeitado o dinheiro fácil para escolher o trabalho duro. A plateia aplaudiu de pé. Eles não estavam aplaudindo o dinheiro. Estavam aplaudindo a história de um homem que escolheu a verdade. A Zer prosperou. Em 5 anos, a Zeca Entregas Rápidas se tornou uma transportadora média com dezenas de vans trabalhando em várias comunidades carentes, sempre sob o princípio da honestidade e do preço justo. O Mário, meu parceiro, hoje gerencia toda a operação da Vila do Sol. A Fênix Social continuou sendo nossa parceira, mas a vigilância diminuiu. Eles confiavam em mim para aplicar os testes. E eu fiz isso. Eu contratei motoristas e testei a honestidade deles com trocos errados, com pacotes esquecidos. Eu me tornei o Zeca, o motorista que testava a honestidade dos outros. E eu nunca falhei em encontrar novos pilares. E o Guerreiro? Ah, o meu Corsa 2010. Ele não foi aposentado. Eu o reformei por completo, deixei ele tinindo. Hoje, ele fica estacionado na garagem de casa ao lado do Fênix. Eu só dirijo o Guerreiro nos domingos de manhã, quando vou buscar pão, só para não esquecer o cheiro do asfalto quente. E a nota de 500 ius? Ela nunca foi gasta. No dia do nosso aniversário de casamento, a Lúcia me deu um presente. Era um quadro. Dentro do quadro, emoldurada, estava a nota de 500 ioeles. Para você nunca esquecer o dia em que o dinheiro parou de ser a nossa medida, ela me disse. Eu pendurei o quadro no meu novo escritório, bem acima da minha mesa. O Zeca, o motorista de aplicativo, tinha virado empresário. E tudo começou com uma passageira bizarra, um teste de honestidade e a coragem de devolver um troco que me salvaria, mas que me custaria a alma. Eu aprendi que a maior riqueza da vida não é o que você guarda, mas o que você está disposto a perder para ser quem você realmente é. E essa, meus amigos, é uma corrida que vale a pena ganhar.